Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, mais uma dica. Se você é aposentado, militar ou servidor público e precisa de uma ajuda financeira, esse mês a Dindim Fácil preparou uma promoção para você. Diga que viu a propaganda aqui no bate-papo esportivo, você terá uma taxa especial. E se estiver negativado, também tem solução. Vá lá e simule um empréstimo. As taxas são melhores que a dos grandes bancos. Dindim rápido, sem burocracia e em 24 horas na sua conta. Vá em uma das 3 lojas, na Praça 7, prédio da Walmap e na Galeria do Otton. Tá aí os endereços e telefone na tela para você. E agora vamos então falar do grande clássico de ontem no Independência, em que o Atlético venceu o Cruzeiro de virada por 3-1. Vamos ver aí os melhores momentos do jogo. Começa já com o gol do Cruzeiro, hein, Pinel? Um rolo compressor. O Cruzeiro, nos primeiros 20 minutos, amassou o Atlético no seu campo de defesa, talvez até tentando aproveitar a contusão do Leonardo Silva com apenas 3 minutos. O Bremer entrou, talvez tenha tido um pouco de nervosismo nesse início de partida, mas a conversa com os jogadores mais experientes foi muito importante. O Vitor mesmo, eu pude observar, se aproximou do Bremer, pediu para ele ficar mais tranquilo, para ele não se preocupar, e talvez isso tenha feito a diferença. O Cruzeiro muito em cima do Atlético, aproveitando esse nervosismo inicial, mas depois o Atlético começou a se soltar no jogo, se encontrou, graças principalmente a um garoto que estava usando a camisa número 10. Esse menino Casário jogou muito ontem. E aí, Rui, como é que você viu esse começo de primeiro tempo, que o Cruzeiro foi arrasador, dominando, fazendo gol? Claro, algumas situações, Léo Silva saindo machucado aí com 3 minutos, né? A gente sabe o peso que tem a saída do Léo Silva para o time do Atlético, mas o menino Bremer entrou bem. Como é que você viu essa mudança do jogo tão rápido, como já tinha acontecido na quarta-feira entre Cruzeiro e Palmeiras? Verdade, o Fábio foi muito feliz, falou tudo. O Cruzeiro tivemos uma blitz azul, né, nos 20 primeiros minutos. Eu vou te ser sincero que na hora que eu vi que o Léo Silva sentiu, eu fiquei muito preocupado em relação ao time do Atlético, porque é um jogador importantíssimo e o Cruzeiro já vinha fazendo uma pressão muito grande. Mas, infelizmente, nós estamos vendo aí o segundo gol do Fred, infelizmente não é de hoje e não é à toa que aconteceu um apagão no Mineirão. O Cruzeiro, ele vem em jogos decisivos, em jogos importantes, vacilando. A gente brinca muito, né, no palavreado do jogador, às vezes me lembra muito um time de juvenil, porque uma equipe, como o Cruzeiro, da tradição do Cruzeiro, você não pode tomar 2 gols no final do primeiro tempo, Paulinho, e faltando 1 minuto para acabar. Em 1 minuto, o Cruzeiro, num clássico importante, nos maiores clássicos do Brasil, o Cruzeiro me toma 2 gols. Não existe coisa pior do que para uma equipe profissional do futebol, você chegar num vestiário, onde você estava ganhando um jogo até os 49 do primeiro tempo, você voltar com uma virada. Então, eu acho que o Atlético foi merecedor. O Fábio falou tudo. Eu ia dar uma moral pro lateral direito, pro Alex, que para mim vem fazendo grandes jogos. Ele fez a jogada do segundo gol, mas o menino Casares, realmente, ele acabou com a partida. Paulo Roberto, a gente a gente viu o choro do Rui, né? Quase que ele chora. Fala, quem tá pior do que eu é o Baixinho. O Baixinho tá revoltado. O Bruninho, nosso cinegrafista, tá sofrendo e tá fazendo uma campanha fora, mano, que ninguém adere a ela, coitado. Bruninho. Mas, ô Paulo, quando a gente observa o jogo teve várias nuances aí. Inclusive, a gente vê o time do Cruzeiro, ele é muito bem montado do meio de campo para frente, tem uma qualidade técnica, uma rapidez, mas do meio para trás, na hora da recomposição, na parte defensiva, o time parece que dá uns lampejos e falha. Ontem a gente viu o Caicedo e o Léo com muita dificuldade de marcação, e olha que nós estamos falando, muita gente fala de idade do time do Atlético, da idade do Robinho, do Fred, por eles serem 33 anos, enfim. Mas eles demonstraram ali uma fragilidade de defesa do Cruzeiro. Não, e a gente havia comentado já do jogo passado contra o Palmeiras, da dupla de zaga do Cruzeiro, né? Que falhou demais no jogo contra o Palmeiras. Aliás, eu não culpo só os dois, não. Acho que o sistema defensivo, que era uma situação até forte do Cruzeiro, né? Que o Mano trabalha bem essa parte defensiva, não conseguiu, e o Atlético virou o jogo em 2 minutos. Impressionante. O descuido da zaga do Cruzeiro foi incrível. E aí o Atlético cresceu no jogo, administrou bem a vitória. Agora, é preocupante, que a gente até viu entrevista do Mano, não sei se vai passar aqui, ele falando, Cruzeiro agora não leva mais 3 gols contra o Palmeiras. Quer dizer,
Ele não tem bola de cristal, ele tem que arrumar o time, né, no dia a dia, no treinamento. Isso Agora, aí se chama Henrique. Outra Sabe o coisa. que é? Ele vai... rapidinho, Breno. O que o Paulinho falou é perfeito. O Atlético ele tinha uma dificuldade imensa. Todo mundo ficava falando que o Atlético levava muitos gols. Com a entrada do Adilson, isso foi resolvido. E o Cruzeiro agora está caindo no mesmo erro do Galo, Paulinho. O Cruzeiro joga com Ariel Cabral e com o Romero. E com apenas 2 volantes. Nós temos um quarteto na frente, muito ofensivo, muito bom de bola. Mas eles são jogadores que não têm uma recomposição como a do Elias. Eles não têm... O Ariel Cabral e o Romero não têm um poder de marcação igual o do Henrique, que é igual o Adilson tem no Atlético. Então o que o Mano vai fazer é simples. Ele não vai trocar o Caicedo porque já passou da hora. Já não é de hoje que o Caicedo troca. Então o Caicedo eu acho que não sai mais. Às vezes eu vou falar o contrário, que às vezes ele troca. Entendeu? Então ele vai voltar com o Henrique para poder fortalecer esse meio de campo. Porque senão o Cruzeiro vai levar 3 gols sim no próximo jogo. Ô, Pinel, o que chamou muita atenção, claro, a saída do Léo Silva com 3 minutos, a gente imaginou que podia dar uma balançada no time do Atlético pela Deu para sentir isso na arquibancada, Breno. E o posicionamento do Vitor. A torcida deu uma brochada quando o Léo saiu machucado. Aí entra o Bremer, um menino novo, aí fica aquela situação, né? Aquela incógnita. Será que ele vai sentir, não vai? Aí no primeiro lance ele deu uma escorregada, sai o gol do Thiago logo do lado dele, do Thiago Neves. Mas depois ele mostrou uma personalidade que deu para impressionar, não? Acho que é essa a palavra, Breno, é personalidade. E santo também, porque ele passou por uma situação como essa lá em Chapecó, contra a Chapecoense. O Rodrigão machucou, ele entrou logo no início do jogo. E agora no Clássico, né? Que é um jogo muito mais tenso até. Ele entrou um pouco nervoso, mas a conversa do Vitor foi fundamental. E aí ele se mostrou realmente um jogador que tem condições de ser titular, como o Roger já adiantou, quarta-feira contra o Jorge Wilstermann na Copa Libertadores. Eu já vou aproveitar, então, vou dar uma passadinha aqui pelo WhatsApp, que tá bombando aqui, o pessoal dando as suas opiniões. Mandar um abraço pro Marcelo Cunha. Ele está em Salvador acompanhando o programa lá através da antena parabólica. Valeu pela audiência. Ele está perguntando se a boa sintonia entre o Roger e a comissão técnica permanente do Atlético pode ser um dos diferenciais desse novo rendimento do Atlético aí, Paulo. Eu acho que o Roger é muito bem aceito, né, pelo grupo de jogadores, pelo trabalho dele, né, pela dedicação que ele tem. E a sintonia é importantíssima do treinador com o grupo, com quem ele está trabalhando, com todo mundo que está lá. Isso flui positivamente para o pessoal e, logicamente, que dentro do campo os resultados começam a aparecer. Agora, nada de euforia também. O campeonato segue, o Atlético ainda está beirando ali o G4, mas ainda tem muita luta pela frente e pezinho no chão. Aproveitando aqui, ó, no WhatsApp aqui, o Renato Lima, lá da família Alvinegra, e pro Samuel lá, o Samuca, um abraço para ele. O Thiago lá de Rio Pardo de Minas. A Cláudia Martins, lá de Contagem, um abraço aí, todo mundo tá assistindo o programa aí. Fala aí, Pinel. Não, eu ia acrescentar o que disse o Paulo, que além desse bom entrosamento do Roger com a comissão técnica permanente, vale destacar o trabalho que o Roger vinha fazendo nas últimas rodadas com relação a poupar jogadores. O Atlético está numa ascensão agora na temporada. Por quê? Porque contra a Chapecoense, por exemplo, ele entrou em campo com uma equipe praticamente toda reserva. Só o Rafael Carioca jogou aquele jogo. E só entrou porque não jogaria o Clássico contra o Cruzeiro. Perdão, eu me confundi. Mas enfim. Ele não jogaria o Clássico contra o Cruzeiro, mas jogou na quinta, ele jogou contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Mas vale destacar essa questão de poupar os jogadores, é algo trabalhado, é algo pensado. O Fred ficou fora, acho que de 2 jogos seguidos. São jogadores que precisam de cuidado. Robinho também andou ficando fora dessa partida contra a Chapecoense. Então, se você trabalha para poupar seus principais jogadores, sabendo o que pode acontecer, trabalho de fisiologia e tudo, o resultado acaba saindo dentro de campo. Vamos aproveitar aqui, Rui, então, e ouvir o que o Roger Machado falou do jogo de ontem. Conseguimos a virada ainda no primeiro tempo, né? Alguns ajustes aí de posicionamento, principalmente, né, no que diz respeito ao posicionamento do Robinho, por vezes com uma marcação um pouco mais aberta, tendo a referência individual do lateral direito e permitindo que a bola rodasse por trás para que o Cruzeiro girasse de um lado para o outro, né? Isso nos deu mais consistência e um segundo tempo que a gente, né, um 3-1, mas poderia ter sido, né, até mais, porque tivemos uma outra oportunidade clara de gol, né,
definir a partida. Gente, aqui na hora que o Roger estava falando, o Paulo Roberto soltou um aqui. Menos, Roger, não empolga, não. Ganhou de 3-1, foi bom demais. Hein? Podia ser mais. Pô. Mas poderia ter sido mais. O Fábio fez 2 grandes defesas. Mas é uma... Eu falo pro atleticano 3-1, tá bom demais. Mas falando dentro que a gente estava conversando a respeito da sintonia, eu vi uma entrevista do Robinho após o jogo, aí você vê que realmente a equipe do Atlético está muito fechada e é um único pensamento, que o próprio Robinho, ele já é descontraído, ele virou e falou, gente, a gente conseguiu descansar aí no meio de semana, eu não sou mais nenhum garoto, né, minhas perninhas ainda não estavam obedecendo muito, o Roger resolveu poupar e o resultado está aí. Então eu acho que o Atlético demonstrou isso, porque às vezes o Cruzeiro ele diminui o ritmo, às vezes não é porque quis, às vezes é aquela questão inconsciente, e a gente pode lembrar que o Cruzeiro, eu falei com você que isso ia pesar, o Cruzeiro psicologicamente ele chegou abalado em Belo Horizonte por causa daquele empate contra o Palmeiras. E depois toma uma virada no final do primeiro tempo, deu no que deu. Bom, nós comentamos aqui sobre essa situação da defesa do Cruzeiro, da fragilidade, e o Mano também falou sobre isso. Vamos ouvir aí. Eu acho que apagão é simplificar as coisas, né? É deixar para o imponderável coisas que acontecem e que não pertencem a isso, né? Você sabe que a característica das minhas equipes, se algo se pode dizer sobre elas que é marcante, é que elas sofrem poucos gols, né? Então nós temos um fato diferente do que está fugindo a lógica das coisas. E nós temos que achar o porquê isso está acontecendo. Não se deve só aos 2 centrais. Seria uma injustiça para com os 2 centrais você olhar e dizer, olha, a culpa é dos 2 zagueiros. Eu sei que o gol passa ali no último momento, né? Mas a gente perdeu um pouco o padrão de se defender, né? Uma equipe tem que ter um padrão. Como ela quer fazer quando o adversário propõe uma situação diferente, de entrada de um meia no meio dos teus laterais e centrais, como é que faz a cobertura com os teus volantes, e a gente começou a fazer hora de um jeito e hora de outro jeito. E nós vamos ter que retomar isso. Teremos uma semana agora pela frente, uma semana cheia, e certamente isso não vai acontecer mais. Tá aí, Rui. O Mano Menezes bem rígido ali na sua resposta, distribuindo um pouco da responsabilidade para tirar da sua dupla de zaga. Agora, fica uma questão que ele comentou no transcorrer da coletiva também, que faltou maturidade ao Cruzeiro de saber lidar com o resultado, já que estava ganhando de 1-0. Agora, será que quando ele fala isso e a gente remete que ele tem que fazer alguma mudança, a situação dessa saída do Henrique, que era até então capitão do time, experiente no meio, pode ser isso a mudança que ele esteja planejando aí, porque ele falou que coisas vão mudar a partir de quarta-feira, quando o time se reapresentar e que o time não vai mais levar gols da maneira que levou. A partir do momento, primeiro ele está na postura de treinador, a postura que o treinador tem que ter, e realmente no time de futebol é o coletivo, no futebol não é tênis, a gente não pode simplesmente botar a culpa na dupla de zaga, apesar de que eles venham cometendo falhas individuais sérias, não é de hoje. Mas eu traduzindo o que o Mano quis dizer, o Cruzeiro tem problema de transição entre as linhas. O Cruzeiro, ou seja, na descida, que a gente brinca muito, para atacar, todo santo ajuda. A gente fala que é a descida do campo, para você atacar. Agora, para defender, que é a subida, você vê o time do Cruzeiro muito lento na questão da recomposição. Você vê um Fred com 30 e tantos anos nas costas, voltando às vezes atrás da linha do meio de campo muito mais rápido do que alguns jogadores do Cruzeiro que estão jogando na frente, que é no caso do Thiago Neves, é o caso do Robinho, é o caso do próprio menino Alisson, que apesar de que se dedica bastante, mas são jogadores que têm que ter um compromisso maior com a marcação, porque senão nós podemos contratar os 2 zagueiros do Real Madrid, mais um do Barcelona, que o Cruzeiro vai continuar tomando gols se os zagueiros não forem protegidos. E essa proteção se chama Henrique, que é um dos jogadores que tem o maior poder de marcação dentro da equipe do Cruzeiro. Bom, eu já vi que o Rui hoje o negócio tá desabafando. Eu tô gostando de ver, porque aí a gente vai tirando coisas importantes aí, esmiuçando, mas a gente tem que ir pro intervalo rapidinho e na volta nós vamos continuar falando de clássico. Quente, é clássico. Porque o negócio tá quente, nós vamos falar de clássico. Então a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí falando ainda tudo sobre esse grande clássico de ontem lá na Independência.